E o Brasileirão vai começar de novo! Ramon Abate-Abel vai voltar a apitar! Será o principal reforço do Palmeiras? Não, brincadeira, mas vai voltar a apitar mesmo. E vamos trazer aqui alguns choros de palmeirenses que... Será que ainda continuam chorando? Tem torcedor que fez uma lista, mas tem jornalista também, falando que o Palmeiras perdeu os duelos de narrativas, que o Palmeiras foi vilanizado. Gente, mas o Palmeiras perdeu o campeonato no final, sendo favorecido praticamente o campeonato inteiro pela arbitragem. Que loucura isso. É aquela máxima, né, que não falha. Xingue-os daquilo que você faz, acuse-os daquilo que você é. Bora ver isso aí. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar! Furando bolhas e quebrando tabus. Aqui é a mídia independente mais imparcial do Brasil. E vamos juntos, né? Porque aqui é com imparcialidade total. A gente fala o que tem que falar. Seja bom ou seja ruim para quem for. Diferente da maioria, né, dos jornalistas que se dizem imparciais. Como é o caso do Paulo Massini, que é um cara já das antigas, um jornalista palmeirense, né? Imagino que seja, que vai estar no nosso vídeo aqui hoje. Vamos trazer aqui ele falando pro Pó de Porco sobre... Até comparou com uma música do Chico Buarque, taca pedra na Geni, que taca merda na Geni, taca bosta na Geni, sei lá. Enfim, se você apoia a imparcialidade, quem fala a verdade aqui, você é muito bem-vindo e você pode não só apoiar com o seu like, com a sua inscrição, com o seu hype, com... Enfim, seu comentário, compartilhando o vídeo, de todas essas formas gratuitas, mas você pode também ser membro do canal, ajuda muito o nosso trabalho. Ou com o Pix para antenadosnajogada2018@gmail.com. antenadosnajogada2018@gmail.com. É muito importante, antenado. Apoie uma mídia independente, séria. Não precisa nem ser o Antenados, não. Mas, se você puder, é melhor. Agora, ficar apoiando mídia grande, que... já tem muito dinheiro, muito patrocinador, é com você, mas eu acho, sinceramente, que não é um dinheiro bem investido, né? Apoie quem realmente faz um trabalho independente e com credibilidade. Valeu? Tamo junto. Gente, é o seguinte, vou trazer aqui alguns pontos. Mas primeiro começar falando do Ramon Abate-Abel, né? Que volta aí a escala da CBF como árbitro. Será que um dos principais árbitros de novo? Porque era... Muita gente falando, né? Depois que o Ramon Abate-Abel foi afastado, o Palmeiras desceu a ladeira. E realmente desceu. Mas é coincidência, não é? Enfim, o que a gente sabe é que o Palmeiras foi muito beneficiado ao longo do campeonato, praticamente todo. Já no final, a gente pode dizer, sim, o Palmeiras foi ali meio que, não prejudicado, mas os lances polêmicos, o que era dúvida, não foi para o Palmeiras. Isso é verdade. Agora... por que exatamente, a gente nunca vai saber, acredito eu. Mas que foi beneficiado na maior parte do campeonato, até aquele jogo contra o Flamengo ali, tirando aquele depois também, no Palmeiras e Cruzeiro, com a não expulsão do Gustavo Gomes logo no começo. Enfim, isso aí eu acho que é inquestionável. Como foi beneficiado bastante também em 2024, um absurdo, e acabou perdendo o campeonato mesmo assim para o Botafogo, mas tinha um time pior, o Palmeiras, do que teve em 2025. Enfim, vamos trazer aqui a grande acuse do que você faz, xingue do que você é. Mas primeiro, para não deixar a galera esperando aqui, para não te deixar esperando, vamos trazer o Paulo Massini no Pó de Porco. E aí depois eu trago a lista lá dos pontos destacados pelo palmeirense totalmente louco da cabeça. Vamos lá. Primeiro, Paulo Massini no Pó de Porco. Cara, tem uma coisa que o Palmeiras virou, a partir dali, a Geni do futebol brasileiro. Ah, o Palmeiras tem um método, né? A CBF é verde, no grito não.
Até colegas meus, lamentavelmente, publicaram fake news, né? Depois Sim. mudaram, ok, mas publicaram fake Sim. news. E os nossos rivais de São Paulo também cresceram muito em cima disso. E o Palmeiras virou a geni do futebol brasileiro. Pra quem não sabe, tem a música do Chico, né? Sim. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela dá pra qualquer um. Maldita Geni. Aliás, essa música, se fosse hoje, ia dar um problema grave. Mas como ela ficou no passado e foi o Chico Buarque que compôs, talvez as pessoas deem a ele licença poética para falar sobre isso, né? Mas aí o Palmeiras perdeu a guerra midiática, perdeu, mas duro. E sentiu. O Palmeiras sentiu usar a atmosfera, né? E aí os árbitros engoliram o apito, cara. O cara não marcou o pênalti no Maurício. Então, para marcar algo a favor do Palmeiras, tinha que ser Escandaloso. muito... Não tinha que ter dúvida nenhuma, apesar de que eu não tenho dúvida nenhuma que o Gustavo Gomes foi empurrado pelo Jorginho e que o Pulgar deveria ter sido expulso. De novo, isso invalida a péssima atuação do Palmeiras? Não. O Palmeiras jogou, não estava mal no jogo, né? Mas errou muito. Aí você pega o Aníbal, que era Hannibal, e agora tá na fila do implante, não morde nem feijão mais, papinha, você dá margem pro seguinte: o Palmeiras não perdeu por causa da arbitragem, perdeu porque errou demais. Só que essas duas coisas, elas não estão dissociadas, elas estão juntas. Sim. Então, a senhora Leila Pereira, preocupada com Liga, Libra, CBF, reeleição, mandato, não sei o quê, ela perdeu a guerra midiática. Eu sempre digo, Boto e BAP colocaram no bolso Leila e Barros, que é um diretor esportivo que treme as pernas quando dá entrevista. Isso não cabe em lugar nenhum do planeta. Que o Boto e o BAP colocaram a Leila e o Anderson Barros no bolso, isso eu tenho que concordar com ele. Mas não do jeito que ele tá falando, né? Colocou no bolso, ou colocaram no bolso, com competência. E esse negócio de CBF verde, até pode ser, mas o BAP não falou isso não. Ele falou da Libra. A Libra é verde. E o Flamengo ganhou na justiça, ganhou nas narrativas, e foi exatamente o contrário. Quem foi vilanizado o tempo todo foi o Flamengo. A Leila jogou todos os outros clubes contra o Flamengo, porque o Flamengo era o malvadão, que queria tudo, não queria abrir mão de nada. Você lembra disso? Bom, a gente já cobriu bastante isso aí. E se você tiver afim, antenado, de uma segunda parte desse vídeo, que a gente vai ou pode colocar aqui atualizações sobre como tá o William Rogato, ele que denunciou a Leila lá atrás, que ele falou lá atrás, em 2024, que a Leila queria comprar o Vasco, coisa que tá se concretizando cada vez mais, tá botando até o filho o enteado dela, né, o filho do Lamáquia pra comprar, filho do marido. Cara, loucura isso. Bom, Rogato mostrando que tem credibilidade, que tinha credibilidade, né? E estão tentando enterrar o Rogato vivo, né? Já quiseram deixar ele lá preso eternamente em Dubai, acabaram trazendo ele aqui para o Brasil, extraditando ele para cá. E, bom, agora um julgamento que ninguém sabe, ninguém informa, que tá um mistério. E o pai dele vai dar uma entrevista. Eu quero que o pai dele dê uma entrevista, seu Jair Rogato. Tem que falar aqui nos Antenados na Jogada. Precisa falar aqui com a gente. E denunciar tudo, expor tudo que tiver de errado, porque não é pouca coisa não. Ele tem me contado nos bastidores, me contado em off, muita coisa. Então, se você quiser... Aliás, saiu até na França isso. Até na França, com colaboração do Antenado aqui, eu fui fonte para matéria que saiu sobre o William Rogato na França, em uma revista francesa. Então, se você quiser uma parte 2 desse vídeo aqui, sobre tudo que está envolvendo essa situação do Rogato, que está muito obscura, que a imprensa não, mais uma vez, né, novidade, não publica uma linha, comenta aí, quero a parte 2 do Rogato, e deixa um like bem forte nesse vídeo, aumenta aí esse like pra gente poder fazer a parte 2, beleza? Pra saber que você tá interessado. Muito bem, vamos agora ver aqui a sequência de narrativas, os tópicos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de narrativas, ainda teve um complemento final, que coisa, do torcedor do Palmeiras, que eu acredito que, sim, claro, não é a maioria que pensa assim, talvez
Todos, obviamente, não. Talvez a maioria não pense assim. Mas muitos pensam do jeito que o Marcelo Santavica falou aqui. Vamos lá. Vou ler aqui, ó. Você vai vendo aí na tela. O ataque orquestrado contra o Palmeiras pelo Flamengo, autoridades, STJD e Flapress desde 5 de outubro é algo vergonhoso. É típico de formação de quadrilha. Que loucura, hein, que ele tá falando aqui. Eles montaram uma agenda. Meu Deus, vamos ver. Número 1. Criaram narrativa do Palmeiras ser favorecido pela arbitragem. Ah, tá. Não era não, né? Não foi em 2025 e não foi em 2024, quando perdeu os 2 títulos, mesmo favorecido pela arbitragem. E ainda foi em 2023, mas acho que foi menos em 23, quando foi campeão, que o Botafogo entregou, do que em 24 e 25, quando perdeu os 2. Vamos lá. Aí vieram com narrativa de tráfico... Tráfico? Seria tráfego? Não sei. Tráfico de influência, CBF verde, etc. Já falei, não é CBF verde. O BAP falou Libra. A Libra é verde. Porque quem controlava, ou quem controla, quem comanda é a Leila. 3. Criaram agenda negativa na mídia, até com CT da base. Não faço ideia do que ele está falando. 4. Aí trataram a final da Libertadores como se fosse Brasil e Argentina, onde o Palmeiras era a Argentina. Gente, que loucura isso aqui. Brasil e Argentina e o Palmeiras era a Argentina? Bom, era uma grande revanche, né? Ainda mais com o Pitico, o Andreas Pereira do lado do Palmeiras agora. E acabou sendo, né, um troco, não só pelo Palmeiras, como também porque o Pitico entregou para o Palmeiras, agora o Pitico perdeu com o Palmeiras, ou seja, o Pitico perdeu as duas. Então não vejo nada disso aqui onde o Palmeiras era argentino, não vi nada disso. 5. Aí voltaram à pauta requentada dos títulos por fax, ao mesmo tempo que consideram um título que nem fax teve, e o STF já transitou em julgado. Tá falando do título de 87, obviamente, né, da Copa União. Que o Palmeiras, por acaso, estava lá na Copa União e jogou, né, a competição, assinou o regulamento e tal, e se fosse o Palmeiras campeão? O Internacional foi vice, também não disputou o quadrangular final. Engraçado, né? Será que o Palmeiras da época diria que o Sport era o campeão? Mais uma incoerência. E resgataram aqui a questão dos fax, dos títulos por fax, simplesmente porque o Flamengo ganhou mais um brasileiro. E aí aquela história, o Flamengo ganhou 8º, ganhou 9º, ganhou 8º, ganhou 9º. Porra, fala sério, né? Número 6. Agora a narrativa orquestrada é contra o Allianz Parque. Gramado, torcida que desrespeita o hino, etc. Torcida que desrespeita o hino é porque a torcida do Palmeiras canta, ao invés do hino nacional, canta meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Sempre cantou, acho, há muito tempo. Nunca vi ninguém criticando isso, muito menos agora, nesse último ano aí. Agora o Allianz Parque e o gramado sintético, isso aí não tem nada a ver com... né? Porra, isso é uma coisa óbvia, né? Não é só contra o Palmeiras, é contra todos os times que têm gramado sintético podendo ter. Apesar de eu entender, já falei isso aqui outras vezes. O gramado sintético do Palmeiras, o estádio Allianz Parque não é ainda do Palmeiras, é da W Torre, que controla todos os dias que não forem de jogos, até dias que forem de jogos, e o Palmeiras vai lá para Barueri, né? Que também a Leila comprou lá, sei lá como é que ficou esse troço. Ainda botou gramado sintético lá também, para você ver que maravilha. Mas no Allianz Parque, eu até entendo, entre aspas, porque quem controla é a W Torre e faz muitos eventos lá, muitos shows e tal. Mas ainda assim, eu acho que deveria dar um jeito, assim como no Morumbi tem gramado natural, tinha que dar um jeito de lá também ter gramado natural. Isso aí é uma coisa óbvia, não tem nada de clubismo nisso. E tem que ter gramado natural de qualidade. Isso vale, inclusive, para o Maracanã, que está melhorando, para todos os estádios. Isso aí é obrigação. Aí são... como é que é? São 2 meses transformando o Palmeiras no maior vilão do futebol brasileiro. Achei que fosse o contrário. Achei que quem era o maior vilão, que todos os clubes diziam, era o Flamengo. O malvadão, o clube que não abre mão de nada, né? Que não quer dividir nada, não é? Esse trabalho de vilanização, para mim, foi feito contra o Flamengo, não contra o Palmeiras. Imagina se o Palmeiras tivesse... Olha só que maldade. Olha só que isso aqui é melhor nem ler, né? 10 crianças, se fosse time do Tapetão. Que time do Tapetão, meu amigo? Se tivesse envolvido, no caso, o Everton da Portuguesa, se tivesse o MP na porta, Transferban, o Flamengo tem Transferban, se tivesse dinheiro público, BRB, isso aí, tudo bem. BRB é questão aí
Ainda mais agora do caso Master, eu não concordo que o Flamengo renove o contrato com o BRB, não. Isso aí é a única coisa que eu concordo. Seríamos banidos. Ah, faça-me o favor, né? Enfim, Ramon Abateabel, o maior reforço do Palmeiras até agora, para o Brasileirão, para a temporada 2026. Quero que você comente aí e te agradeço demais, Antenado, se você assistiu até aqui e apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. Beleza? Aqui somos Antenados na jogada, furando bolhas e quebrando tabus. Torcemos sem parar. Valeu, fui!